Hoje nós vamos falar sobre justiça, paz e alegria. Nós vamos falar sobre justiça, paz e alegria. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Eu quero ler com vocês Romanos 14, versículo 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Para que você entenda um pouco mais o contexto é que Paulo está conversando com a igreja que está em Roma, e os romanos, eles estão um argumentando com o outro para ver quem é melhor no entendimento das escrituras. Alguns estão assim, peraí, eu só como hortaliças, eu faço o jejum de Daniel, eu só como hortaliças, eu acho que não deve comer nenhuma carne. O outro fala, para mim não tem nenhum problema comer a carne, não tem problema comer, talvez até carne de porco, que os judeus não podem comer. Nós estamos aqui em Roma, nós não estamos aqui falando sobre o povo que está em Jerusalém, mas o povo que está em Roma. E aí há um argumento entre eles, uma discussão, e de repente Paulo entra e fala assim, por que vocês estão brigando por coisas tolas? O reino de Deus, ele não é nem comida nem bebida. Tudo bem nós falarmos mais profundamente sobre isso, mas de forma fundamental não é isso que nos define. O reino de Deus é este: justiça, paz e alegria. Mas existe justiça, paz e alegria em um homem, numa pessoa, no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o reino de justiça, de paz e de alegria. Mas para nós entendermos um pouco mais acerca do reino de justiça, paz e alegria, nós vamos precisar ver uma parte das Escrituras. Nós vamos para Atos capítulo 16, e nós vamos ver uma das histórias mais interessantes. Há muitas histórias absurdamente interessantes. Eu amo história. Quem é que gosta muito de história? Quem é nerd em história? Gosta de ler história? É bom demais ler história. Às vezes algumas histórias, você vê aqueles livros gigantes, e você pensa assim, é difícil demais eu pegar todos os detalhes, mas é gostoso você ver os detalhes e ver o que aconteceu em cada um dos detalhes. No livro de Atos, nós temos a história, o início da nossa igreja. E 3, a igreja de Cristo, ela começa lá em Atos. E uma das histórias que nós temos, e que é icônica, é exatamente essa, que diz aqui no versículo 22, nós vamos ler Atos 16, dos versículos 22 a 34, diz assim a palavra de Deus: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas, e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere privado e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou para eles: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. O reino de Deus é de justiça, de paz e de alegria. Muitas vezes, quando nós pensamos no reino de Deus,
Quando pensamos em justiça, nós pensamos em a nossa vida ser justa diante do Senhor. Uma vida reta, uma vida que é alinhada ao Senhor. Afinal, justiça representa isso, representa como uma vara, que mostra exatamente a medida de retidão. Ou seja, se nós estamos com nossas vidas mais alinhadas à direita da vara ou à esquerda da vara, nós estamos injustos. Mas quando somos exatamente conforme esta lei, conforme a justiça de Deus, então vivemos de forma justa. Sabe, justiça também é isto, mas é muito mais do que isso. A justiça tem a ver com a palavra righteousness, em inglês, que é retidão. Righteousness é quando você pega algo que não era reto e se transforma reto. Basicamente, justiça não é apenas nossas vidas serem alinhadas ao coração de Deus, mas justiça é nós vermos aquilo que está errado no mundo e nós falarmos, ei, isso aqui precisa mudar. O reino de Deus, ele consiste em justiça, em paz e alegria. Como é bom viver em Jesus quando nós vivemos em paz. Em tempos de caos, vamos falar a verdade, em tempos em que nós vemos cada vez mais homens e mulheres tão caóticos em suas mentes, nossas mentes fritam de forma frenética, pensando que estamos fazendo alguma coisa, mas parece que não saímos do lugar. Em tempos como esse, como é bom ter Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para nos tirar desse caos, dessa busca frenética, tentando encontrar algum lugar sem encontrar sentido algum, mas encontrarmos nele, e nele termos paz. É a paz que faz com que você tenha Jesus tão perto de você, que em meio à tempestade, está todo mundo desesperado e você está relax, tranquilo. É a paz que faz com que você está lá na faculdade e precisa entregar o TCC e todo mundo está desesperado para entregar o TCC. E você está em paz, porque Jesus está com você. Eu lembro que eu estava entregando meu TCC na faculdade, minha monografia, aí todo mundo estava assim, num caos, todo mundo estava muito ansioso, porque precisavam entregar a monografia e se formar. Aí de repente, eu estava tranquilo, eu estava em paz. Por quê? Porque eu sou inteligente? Não, mas porque Deus está comigo. Eu tinha algo a mais, eu estava me casando, tinham combinado na minha casa. Eu comecei a namorar com 15 anos, a Mirella, nós começamos a namorar, eu olhei para ela e falei assim, ela é gata demais, eu preciso ficar com ela o resto da minha vida. Quando tínhamos 22 para 23 anos, aí meus pais já eram combinados em casa, você só consegue casar, você só pode casar depois de se formar na faculdade. Pois é, eu vi lá, eu estou me formando na faculdade, na última semana de novembro, primeira semana de dezembro, eu estava agendando já o meu casamento. Meses antes, na verdade um ano antes, nós já tínhamos o casamento agendado. Ou seja, no final do ano eu precisava entregar minha monografia e eu também ia casar. E eu estava tranquilo. Aí de repente, eu fiquei sabendo, meu orientador começou a não me responder mais. Falei, o que está acontecendo? Agora eu comecei a ficar um pouco mais preocupado, né? Porque eu mandava a monografia para ele e não me respondia, mandava ele não respondia. Aí eu procurei o coordenador de monografia da faculdade, eu falei assim, viu, ele não está me respondendo. Ele falou assim, pois é, não sei se você ficou sabendo, mas ele foi mandado embora da faculdade. Eu falei, olha só, e agora? Ele falou, agora, muito simples, começa uma nova monografia com um novo orientador. Faltava 1 mês e meio para entregar. Eu falei, não tem como, não tem como. Aí, de repente, a paz começou a se agitar aqui dentro, certo? Aí ele falou assim para mim, falou assim, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, apresenta a sua monografia 3 semanas depois da formação, aí tudo bem. Eu falei, não, 3 semanas depois eu estou em lua de mel, eu não vou estar aqui no Brasil, eu vou estar em lua de mel, curtindo a minha lua de mel. Ele falou, tá bom, então foi o seguinte, deixa quieto, você já passou. Eu falei, sério? É, você já passou, entrega o que você tem aqui até agora, porque você já fez 90% da monografia, só falta 10%, e foi uma falha nossa, ele foi mandado embora, tá tudo bem, você já passou. Eu falei, olha só como é bom ter paz. Mas toda história, na verdade, não termina somente aí, tá bom?
Deu 3 meses depois, eu chego na faculdade para buscar meu diploma, depois já de formado, depois já casado, está no começo do próximo ano, fevereiro eu chego na faculdade para buscar meu diploma, eu falei assim, viu, eu queria pegar meu diploma. Não, você não pode pegar, porque você tem sua monografia ainda para entregar. Eu falei, não, eu combinei com o coordenador de monografia, está tudo certo. Ele falou, quem? Eu falei o nome dele então, ele não trabalha mais aqui, ele foi mandado embora. Foi o único cara que sabia da minha história, foi mandado embora. Mesmo em meio a esse caos, eu sei que eu estava entrando no mercado de trabalho, estava já casado, estava no início da minha vida de casamento, mas estava ali também fazendo a minha monografia. O nosso Deus, Ele entrega paz e alegria. Essa história, ela representa exatamente isso para nós. Justiça, paz e alegria. A história inicia com Paulo e Silas, que estão na prisão. E claro que quando você vê alguém na prisão, é muito importante que você comece a questionar por que essa pessoa está na prisão. A história, o que aconteceu antes, é que Paulo e Silas, eles estão na praça pregando sobre o Evangelho de Jesus. Eles estão praticando a justiça. Eles estão dizendo, ei, Jesus Cristo morreu na cruz por vocês, Ele ama vocês. Eles estão compartilhando as boas novas. Muitas pessoas ouvem as boas novas de Paulo e Silas e se convertem. Coisas maravilhosas estão acontecendo, milagres, cegos estão enxergando, coxos estão andando, pessoas sem visão estão tendo visão clara, coisas maravilhosas estão acontecendo, até que uma mulher começa a andar atrás deles, e começa a gritar para todo mundo ouvir, eles são servos do Deus Altíssimo, eles carregam uma verdade. Essa frase dessa mulher é maravilhosa, é muito boa, porque ela somente está concordando com o que eles estão fazendo. Mas essa mulher, ela está tomada por um espírito imundo, ela está possuída. Na verdade, ela é uma escrava. Ela é uma escrava que tem homens que mandam nela, e ela tem um espírito imundo dentro dela, que ela adivinha coisas das pessoas. Ela chega na praça e ela fala para as pessoas o número do RG delas, sem as pessoas apresentarem o número do RG. Ela fala sobre a cor da casa, sem as pessoas falarem a cor das suas casas. As pessoas ficam maravilhados com aquilo que essa mulher, com o espírito imundo, faz. Aqui fica um alerta para nós. Nós precisamos ser a igreja, homens e mulheres de Deus, que não ficam impressionados por aquilo que qualquer espírito imundo pode fazer. Porque deixa eu falar a verdade para vocês, qualquer espírito imundo pode falar o número do seu RG, qualquer espírito imundo pode falar a cor da sua casa, mas somente o Espírito Santo pode trazer palavra de vida que gera transformação em você, e que transforma uma vida triste para uma vida alegre. Somente Deus pode fazer isso. O que acontece é que essa mulher fazia isso, todo mundo se impressionava, e todo mundo dava dinheiro, os donos dela recebiam esse dinheiro. A mulher, ela era escrava. Essa mulher começa a gritar. Paulo e Silas chegam para essa mulher e declaram, espírito imundo, saia dela, que ela seja liberta. Imagina a realidade que ela está presa, de repente 2 homens veem que aquilo que ela faz não é nada benéfico, nem à sociedade, nem mesmo a ela, e eles libertam ela desse espírito imundo. Imagine a realidade prévia dela, sendo escrava, de repente ela é liberta. Quando ela é liberta, ela olha, os seus olhos veem, e tudo muda realmente, inclusive para os donos dela. Os donos dela viram que agora eles não têm mais rendimentos na sua vida. Eles veem que agora os seus olhos veem que o espírito imundo não mais coordena a vida dela. E eles chamam os magistrados, eles falam, ei, coloquem na prisão Paulo e Silas, porque o que eles fazem aqui não é conforme os nossos costumes romanos. Esse é o contexto, e agora Paulo e Silas estão na prisão. O que nós fazemos quando nós praticamos a justiça, mas recebemos a injustiça como contrarresposta? O que você faz quando você vive uma vida alinhada a Deus e você recebe a justiça de Deus, mas de repente você não está recebendo dos homens
um favor acerca da justiça que você realiza. O que você faz quando você chega, entra no elevador e fala, bom dia, e as pessoas nem olham para você? Quando você está num trabalho tratando todo mundo com muita gratidão, e com amor, e com bondade, mas as pessoas estão olhando para o seu próprio umbigo. Qual é a sua reação? Talvez a sua reação é pensar, eu não estou na igreja, então assim, eu não preciso ser bonzinho aqui. E é você começar a tratar os outros com injustiça. Quer saber, todo mundo aqui é maldoso, então também vou ser maldoso. Quer saber, todo mundo corta o outro no trânsito, então também vou cortar o outro no trânsito. Quer saber, todo mundo aqui puxa o tapete do outro para crescer profissionalmente, então eu também vou fazer isso. Paulo e Silas, eles viviam justiça, eles libertaram essa mulher, mas como resposta a isso, eles tiveram os magistrados conectados aos donos daquela escrava, lançando eles na prisão. O que fazer nesse momento? Sabe o que eles fazem nesse momento? Eles entram na prisão, estão presos, é uma masmorra, muito provavelmente. É um lugar fétido, é um lugar que não é gostoso estar. Eles estão lá, e aí eles ouvem, o carcereiro ouve essas instruções dos seus líderes. Cuide desses homens com muito cuidado, ou seja, olha para eles, não deixa eles ir embora daqui de jeito algum. Fica de olho nesses caras, porque esses caras, eles têm sempre alguma carta debaixo da manga. Tem alguma coisa que sempre acontece com eles, um poder sobrenatural, então fica de olho neles. Aí Paulo e Silas estão perto de meia-noite, fazendo o quê? Quando eles recebem a injustiça como resposta. Sabe o que eles fazem? Eles louvam, eles adoram. A palavra nos ensina que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. O que Paulo nos ensina é que a prisão pode prender o meu corpo, mas nunca o meu espírito e a minha alma. É que essas correntes, elas podem prender as minhas mãos, mas nunca o meu coração e a minha boca. Paulo, ele tem tão claro de que a mensagem que ele carrega, ele não precisa estar lá fisicamente. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte das cartas paulinas que nós temos, que o apóstolo Paulo escreveu, ele as escreveu na prisão. Igrejas, cidades, continentes, nossa nação, nós e três, nós somos ministrados exatamente porque ele entendeu, ei, eu vivo a justiça, portanto, a paz em minha vida, a alegria em minha vida, e a minha única resposta é entregar ao meu próximo justiça, paz e alegria. É por isso que eles cantam. É por isso que em meio à tempestade eles cantam. É por isso que em meio às mazelas, aos problemas, eles cantam. Hoje de manhã eu saí para correr. Fiz uma corrida de alguns quilômetros aquecendo. Depois no meio, a minha treinadora colocou lá um ritmo mais forte de corrida. Quando eu estava no ritmo mais forte, graças a Deus, nesses momentos, inteligência artificial e smartphone são bons, né? Porque eu não sei, acho que eles entenderam que eu estava correndo mais forte, eles começaram a me trazer músicas que eu estava no fone de ouvido, que são de adoração, mas que são muito boas, que eu amo muito. E eu estava correndo, cantando, declarando, declare pelas ruas o nome de Jesus. Ele faz maravilhas ainda hoje. E eu corria, e eu cantava, e eu estava muito feliz por tudo isso. Vendo o sol maravilhoso, vendo as pessoas correr. Sabe, é muito fácil nós cantarmos em meio às alegrias. Quando a promoção acabou de bater na sua porta, quando o casamento acabou de acontecer, quando tudo deu certo, quando a notícia, o diagnóstico talvez do médico você está excelente, parabéns. E aí nós cantamos, nós queremos festejar com os amigos, celebrar. Mas e quando a notícia ruim vem e bate a porta? Paulo e Silas nos ensina, ei, cante, louve e adore. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, aquele que é em si justiça, paz e alegria, Ele habita no meio dos louvores. Eles cantam. Enquanto eles cantam, um terremoto acontece. De repente, as correntes, elas são quebradas, eles são libertos. Quando eles são libertos,
O carcereiro, ele acorda e ele fica desesperado. Ele pega uma espada, ele vai se matar, porque ele pensa, todo mundo foi embora. Sabe, uma das piores coisas que tem é nós sermos livres escravos. Não é tão ruim quanto nós sermos escravos livres. Paulo nos ensina, presos, mas libertos. Nós vemos homens, nós vemos grandes homens na história da humanidade, que eles foram presos, mas se sentiam livres no meio à prisão, suas cartas atingindo partes diferentes do mundo. Mas o pior de tudo é sermos livres escravos. O carcereiro, ele era livre, era ele quem tinha as chaves daquela prisão, mas escravo de uma mentalidade. Ei, você precisa fazer tudo o que a gente fala. Ei, você precisa ter o seu trabalho e você executar o seu trabalho, porque se você não executar o seu trabalho, você vai ser mandado embora e o dinheiro não vai mais ter na sua mesa, e os seus filhos não vão mais comer, e você não vai ter mais comida para eles, nem escola para eles. Então, portanto, você é escravo do seu trabalho, escravo do que os outros ordenam para você, escravo do que uma sociedade opressora fala que você tem que fazer. Esse carcereiro era exatamente assim, um homem livre, porém escravo. É exatamente por esse motivo que ele pega uma espada e ele quer se matar. Porque ele pensa, eu não tenho mais nada para fazer na vida. Agora eles vão chegar aqui, os meus líderes, eles vão me mandar embora, eu não terei mais trabalho, não terei mais comida para colocar no lar da minha família. É melhor que eu não veja o desespero dos meus filhos e da minha esposa, é melhor que eu tire a minha própria vida. Mas, no meio disso, Paulo e Silas entram. E eles entram e falam, ei, para! Nós estamos aqui. Na verdade, todos os presos, nós estamos aqui. Você não precisa tirar a sua vida. Esse ponto da história me pegou muito. Porque nesse ponto da história, eu falei, peraí, eu já vi essa cena antes. Peraí, deixa eu voltar um pouco antes. Eu já vi essa cena antes. Eles estão vendo um homem escravo do seu trabalho, escravo dos seus líderes, um homem que só faz aquilo que é ordenado para ele, um homem que não tem liberdade. Eles estão vendo esse homem escravo e eles vão fazer o quê? Eles vão praticar justiça, eles vão libertar este homem. O homem que estava preso numa mentalidade suicida, eles entram no meio. Mas eu já vi essa história antes. Você não se lembra que aquela mulher na praça, que era tomada por um espírito imundo, escrava, estava declarando, gritando atrás deles, e eles libertaram ela? Sabe o que isso me ensina? Eu fiquei pensando, Deus, por que Paulo e Silas não meteram o pé? Por que eles não foram embora? Por que eles não zarparam dali? Eles estavam livres. Eles foram colocados lá de forma injusta, porque eles não foram embora. Por que eles voltaram e falaram para este homem, o carcereiro que estava prendendo eles? Por que eles voltaram para libertar esse homem? Por que eles voltaram a praticar a justiça? Eles não aprenderam, Deus, que a prática deles da justiça gerou para eles injustiça? Porque eles voltaram a praticar a justiça. Faz sentido a minha pergunta? Minha pergunta para você é, quando você recebe a justiça de Deus, e você recebe como resposta a injustiça dos homens, por que você continua vivendo de forma justa? Posso falar a verdade? Eu não acho que nós temos condições de viver praticando a justiça se nós só temos a justiça a nosso favor. Espera aí, deixa eu explicar isso um pouco melhor. Paulo e Silas tinham a justiça, declararam para a mulher, ela foi liberta,
recebem injustiça como resposta, vem um carcereiro preso, eles recebem a justiça de Deus, eles são libertos, e aí agora eles podiam correr para viver as suas próprias vidas. Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles nunca ficaram maravilhados somente com a justiça. O que deixou Paulo e Silas maravilhados nunca foi a paz, e nunca foi a alegria. O que deixou eles maravilhados o tempo todo em suas vidas, foi aquele encontro que Paulo teve naquele caminho para Damasco, que ele que estava cego, passou a enxergar, ele se encontrou com Jesus. É que ele não se encontrou apenas com a justiça, com a paz e com a alegria, mas ele se encontrou com o Deus da justiça, o Deus da paz e o Deus da alegria. Não tem lógica praticar justiça, receber injustiça, depois querer praticar de novo a justiça. Se eu recebo justiça, eu vou embora, eu quero viver minha vida. É muito perigoso nós não compreendermos claramente as Escrituras, porque se nós não compreendemos claramente as Escrituras, nós vemos parcialmente, nós vivemos num tempo em que muitos falsos profetas têm se levantado. Nós já vivemos num tempo em que Jesus fala que é o fim dos tempos, em que muitos homens e mulheres, eles se levantarão, literalmente distorcendo a palavra de Deus. Há muitos homens nas últimas décadas que têm pregado acerca da sua bênção, do que você precisa, daquilo que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. E aí nós vamos à igreja, nós já estacionamos o carro de uma forma que eu preciso pensar, não, eu sou mais privilegiado, eu quero parar o carro aqui. E se eu paro longe, eu começo a ficar bravo porque o outro irmão parou perto. Aí eu chego, eu já me assento, por que alguém tomou o meu assento ali aonde eu assento? Por que alguém está sentado onde eu estou sentado? E aí nós já entramos em nossas vidas e nós chegamos e recebemos uma palavra profética, vivemos aquilo que Deus tem para nós, Ele está entregando uma bênção para nós, mas daí nós seguimos nossas vidas abençoados, mas sem olhar para a direita nem para a esquerda, sem ver que ao nosso lado existem pessoas que vivem em injustiça. Hoje, finalizando a minha corrida, eu estava numa subida, e eu vi algo muito bom, foi uma gentileza, foi uma justiça. O sinal estava vermelho para mim, mas eu acho que o cara pensou, eu acho que ele devia correr também, ele pensou assim, ele deve estar no finalzinho da corrida dele, deixa eu ajudar ele. Ele parou o carro e falou assim, pode ir, é maravilhoso quando isso acontece. Continuei correndo. Só que logo depois de continuar correndo, eu acabei de receber uma bênção. Eu vi uma mulher com um cartaz. Sou venezuelana e eu preciso de ajuda. O que eu quero fazer? Eu quero chegar, eu quero abraçar ela. Eu quero dizer para ela, ei, eu acabei de receber um amor, eu quero entregar para você esse amor. Eu acabei de receber uma verdade, porque eu vivo essa verdade, e não importa se eu recebo de homens, ou se eu não recebo, o que importa é que eu já recebi de Deus, então quero entregar para você isso. O que Paulo está ensinando para nós, é que quando nós vivemos a injustiça dos homens, nós não deixamos de praticar a justiça, sabe por quê? Porque nós nunca deixamos de conhecer o Deus da justiça. Lembra que momentos antes, ele está fazendo o quê? Paulo e Silas, eles estão adorando. Eu imagino eles na prisão, dizendo, para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo somente para te adorar. Eu imagino eles emendando em poderoso Deus, nada é impossível para o Senhor. Eu imagino eles emendando, dizendo, quão bom e agradável que nós vivamos em unidade. Eu imagino eles dizendo, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Porque eles cantam? Porque eles conhecem o Deus da justiça. Eles sabem quem é este Deus. Sabe o que eu fiquei pensando mais? A palavra não diz isso. Mas eu fiquei pensando, e aquela escrava que foi liberta? Eu imagino que os donos dela,
eles já falaram, viu, eu não preciso mais de você, porque você só me era útil quando você me gerava dinheiro, porque você adivinhava sobre a vida das pessoas, agora eu não preciso mais de você. Onde essa mulher estava? Sabe onde eu imagino que ela estava? Eu imagino que ela estava ao lado da prisão, a porta da prisão está aqui, ela está sentada ao lado, e ela está ouvindo Paulo e Silas cantando. Eu imagino essa mulher, eu imagino que antes na sua vida, quando ela era presa de um espírito imundo, ela passava na frente de igrejas, e ela ouvia o rebanho cantando, poderoso Deus, e ela queria cantar, ela queria entrar em sintonia, em comunhão com os irmãos para cantar, mas o espírito imundo travava a boca dela, o espírito imundo fazia com que ela não colocasse para fora a sua adoração a Jesus. Ela queria muito, e agora eu imagino ela estando ali, ao lado da prisão, ouvindo eles cantando, falando assim, eu lembro dessa canção, antes eu não conseguia cantar, mas agora não importa se eu sou afinada, se eu não sou, eu levanto a minha voz e eu canto. Eu imagino um carcereiro indo lá fora, falando assim, moça, o que você está fazendo aqui? Ela assim, eu sou mais liberta do que nunca, eu estou no melhor lugar, eu estou adorando a Deus, juntamente com os irmãos que me libertaram daquele espírito imundo. A justiça é maravilhosa, mas conhecer o Rei da justiça muda tudo. Sabe, Napoleão Bonaparte escreveu essa frase, ele disse, há muitos imperadores, muitos homens tiranos, que são temíveis na história da humanidade. Todos eles construíram impérios, em que pessoas precisavam obedecê-los, mas com base no que eles constroem seus impérios? Com base na força e no medo. Mas tem um homem, Jesus, que construiu o seu reino, com base não em força nem em medo, mas ele constrói o seu reino com base no amor, e até hoje, gerações após gerações, séculos e séculos, existem pessoas, milhares e milhares, centenas de milhares e milhões no mundo que são dispostas a morrer por Ele. Como é bom quando nós conhecemos o Rei da Justiça. Paulo e Silas, eles conhecem, e a resposta deles é, ei, vem cá, eu preciso falar para você, não mate, não tire a sua própria vida, nós temos uma verdade para compartilhar com você. Ele leva eles para fora e fala assim, me conte mais, eu quero saber. Eles contam sobre Jesus, a palavra fala que esse homem recebe essa verdade. O que ele recebeu? Ele recebeu justiça. O que ele pratica então? Ele fala, que maravilhoso que eu recebi de vocês. Ele vê que Paulo e Silas foram açoitados e são cheios de feridas. Olha o que a palavra fala, ele entrega a eles, lava as feridas deles. Sabe o que isso representa? Quando eu recebo a justiça, e eu me deparo com o Rei da justiça, a minha resposta é entregar justiça ao próximo. Você está vendo que o carcereiro não recebeu as boas novas e falou, bem, eu sou agora um crente muito abençoado, eu vou voltar para minha família e viver agora bênção atrás de bênção. Não, ele já vê que diante dele tem homens que eles foram humilhados, eles foram açoitados, eu quero lavar as feridas deles. Ele pratica a justiça, está vendo que há aqui uma retroalimentação. Lembra da frase, gentileza gera gentileza? Pois é, quando nós praticamos a bondade, a justiça, isso gera mais justiça. Quando ele faz isso, ele tem uma ideia, ele fala, Paulo e Silas, eu estou muito feliz, será que você pode ir na minha casa e compartilhar o que você compartilhou comigo, com toda a minha família? Quando ele vai para casa, eles vão para casa, toda a família ouve a mensagem. A palavra diz que todos eles recebem a mensagem e todos eles são batizados. Justiça gerando numa família toda paz, gerando alegria. A palavra fala que eles terminam esse momento com uma refeição. Eu imagino que eles comeram pizza.
Eu acho que eles pegaram um monte de pizza, eles dividiram, porque eu amo pizza, a pizza é um lugar maravilhoso, você senta à mesa, você divide, você compartilha o pedaço, você fala assim, está aqui, experimenta esse agora, todo mundo está celebrando, por quê? Porque eles estão celebrando o rei, e o rei, ele é de justiça, de paz e de alegria. Sabe, nós precisamos ser a igreja que ainda hoje vive a justiça que gera paz e que gera alegria. Vamos ser sinceros? Vamos fazer um diagnóstico da igreja hoje? Vamos fazer um diagnóstico das pessoas, dos homens e mulheres hoje? Eu sei que há vários tipos diferentes, mas talvez nós encontramos muitas pessoas que vão na igreja para suas bênçãos. É a minha oração. Eu amei que no nosso tempo de oração, nós, ao invés de nós entregarmos a Deus nossas petições, nós temos petições, mas nós entregamos a Deus nossas graças, a nossa gratidão. Por quê? Porque nós já fomos justificados. Vamos fazer um diagnóstico, claro. Nós vivemos num tempo em que muitos líderes, eles estão querendo se enriquecer do ministério. Eles estão querendo utilizar ministérios, igrejas, para poder sobre os homens. Parece que a justiça tem a ver somente com a minha vida, com o que eu quero, como eu quero. E a palavra de Deus, ela disse para nós em Romanos 14:17, o meu reino é de justiça, de paz e de alegria. Ei, Deus está falando para você, eu te justifiquei, não para você viver uma vida justa e olhar para o seu próprio umbigo, mas para agora você compartilhar essa justiça com o próximo. A justiça na vida da Suzy, por exemplo. A Suzy, ela é uma jovem adolescente, que ela mora num vilarejo, no leste europeu, e o que acontece é que ela tem um sonho. Ela tem um sonho de sair daquela comunidade agrícola, que os seus tios todos estão lá, os seus pais, os seus avós, geração após geração. Um dia chega um homem, ele está com um terno, uma gravata, ele está com alguns panfletos, ele está no meio da cidade, ele está entregando para algumas jovens, falando que naquela noite, na praça, vai ter uma palestra para falar sobre oportunidades de sonhos para jovens, em outros lugares na Europa. Ela pega esse panfleto, corre para casa, mostra para os seus pais. Quando ela mostra para os seus pais falam, será, filha? Ela fala assim, olha só, eles estão falando sobre uma carreira, sobre sonhos, para trabalhar em Roma, para trabalhar lá em Milão, para trabalhar também em outras cidades icônicas. Eu quero ir para esses lugares, pai e mãe. O pai e a mãe, muito simples, com dificuldade de ler, eles falam, tá bom. Ela vai, os pais vão junto, e aquele homem começa a apresentar tudo isso. No dia seguinte, as meninas que querem participar desse programa de expansão da sua carreira, eles entram numa van com este homem, os pais pegam alguns euros que eles pouparam ao longo da sua vida toda, 1.000 euros, 1.500 euros, e entregam para eles por causa de uma viagem de avião que elas vão ter para poder chegar nesses lugares, em Roma, em Milão. Quando elas entram na van, elas vão caminhando, vão andando, de repente elas estão vendo que elas não estão chegando num aeroporto, elas estão chegando agora num porto. Quando elas chegam no porto, eles falam, viu, o dinheiro que vocês deram não deu para as passagens de avião. Mas entra aqui, entra nesse lugar, é um container, onde 36 meninas entram. As 36 meninas, elas entram no container, o container se fecha, o navio sai, e de repente agora esse container, ele começa a ser superaquecido. As meninas não têm comida lá dentro, não têm água, elas começam a realizar suas necessidades ali mesmo, dias naquele navio. Quando encerra esses dias, elas chegam exatamente no porto de destino,
abre o container e metade delas já morreram. Metade ainda sobreviveu. Agora elas não são mais cuidadas como donzelas, agora elas são tomadas à força. E elas são levadas a uma casa no meio de uma dessas cidades grandes, Roma, Milão, Porto. Elas chegam nessas casas e elas são forçadas a entrar em alguns quartos. Elas são cheias de drogas, elas são dadas qualquer tipo de alimento, e aí existe aquela realidade em que um homem, depois outro homem entra naquele quarto. A menina fica desesperada porque ela pensa: por que é que eu não fui ouvir os meus pais? Não sei se você sabe, mas essa realidade existe hoje. Isso aqui eu não estou falando algo para vocês que é fictício. Há uma agência chamada A21 Campaign, de uma grande mulher de Deus, influenciadora mundial, chamada Christine Caine, e ela descreve exatamente a história da Suzy e várias outras histórias. A Suzy, depois de vários dias, um dia ela pensa: eu preciso sair daqui. Ela não sabe como sair, porque tem capangas, ela está escrava agora, escrava sexual. Um dia ela vê que ela tem alguma brecha, ela pula de uma janela do 3º andar, ela cai, ela quebra o pé, mas quando ela cai, está passando exatamente uma das pessoas que trabalha nessa agência. Essa agência já tem dezenas de países no mundo, mas uma das pessoas está passando exatamente na frente. Pega ela, leva ela para a agência, dá banho nela, liberta ela, e ela pode contar a sua história, e ela pode renascer. A Suzy pôde contar a sua história, mas quantas mulheres não podem contar a sua história? Posso falar algo para vocês? Isso existe lá na Europa, mas isso existe aqui em Campinas. No centro de Campinas isso existe. Quando você vai para Itatinga, você vê que isso existe lá. Não sei se você sabe, mas as meninas, elas são apresentadas roupas, vestidos, camisetas, blusas, que eles compram no Torra por R$20, e eles vendem para elas por R$1.500 cada peça de roupa, dizendo: viu, agora você precisa trabalhar para você poder pagar tudo isso que você está recebendo de nós. Escravas. O reino de Deus é de justiça, ele é de paz, ele é de alegria. Sabe, nós precisamos ser uma igreja que entende claramente que nós não somos abençoados para sermos abençoados. Nós somos abençoados para abençoar. Nós precisamos entender que o reino de Deus eu recebi a justiça de Deus, eu preciso praticar essa justiça, e a justiça que eu pratico gera na vida do próximo paz e alegria. Sabe, eu quero ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, eu quero finalizar a mensagem exatamente aqui. Olha o que diz 1 Coríntios 4, 20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não é somente palavras, porque tudo que eu falei aqui para vocês, podem ser, para você, na sua segunda-feira, durante a sua semana, só palavras. Foi bonita a palestra do pastor, né, no domingo, foi legal, né, assim, aquilo que ele falou, nossa, trouxe uma inspiração. Deixa eu falar para vocês, Jesus nunca morreu naquela cruz por nós e pagou alto preço para que nós fôssemos inspirados. Ele fez isso para nos transformar. Por isso que a palavra de Deus, ela não deve ser para nós um lugar de inspiração, ela precisa ser para nós a verdade que nos transforma, que nos desafia, que nos tira do status quo. Eu quero dizer para vocês que o reino de Deus, ele é de justiça,
de paz e de alegria. E a hora vem, já chegou, em que nós, os seus súditos, respondemos a Ele, dizendo: Tu és o Rei, eu não sou o Rei. Nós aprendemos na primeira semana que o centro do universo não é a minha vida nem a sua vida, mas é a glória de Deus. Ele é o Rei, nós somos seus servos. Chegou a hora de eu e você respondermos: Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode ficar de pé onde você está?